Olá, muito boa noite. Feliz Dia das Bruxas. 31 de outubro de 2023. Dia das Bruxas. Vamos para a nossa live terapia de toda terça-feira. Esperar aqui a plataforma avisar o pessoal ir chegando e entrando, se sentindo bem à vontade. Vamos bater um papo hoje. E eu já vou aqui dando as boas-vindas para todo mundo que está chegando, esperar um pouquinho mais quem está entrando. Boa noite, tudo bem, Doris? Tudo certo? Esperar um pouquinho quem vai chegando para a gente começar o nosso papo da terça-feira. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentar, porque eu já estou dando as boas-vindas para quem está chegando agora, nesse momento, aqui ao vivo comigo. Para quem vai acompanhar depois a live, eu sempre disponibilizo no meu canal do YouTube depois, e também eu deixo no Instagram para quem não consegue acompanhar ao vivo. Tem gente que acompanha depois, tem gente que gosta de rever a live. Então, sejam bem-vindos, tanto quem está chegando agora nesse momento, quanto quem vai acompanhar depois. Esperar mais um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thaíse, eu sou psicoterapeuta holística, fico aqui no sul do Brasil, já tem mais de 10 anos que eu tô na área da psicoterapia holística, e há mais de 20, há mais de 2 décadas que eu estou na área da espiritualidade. Então eu tenho uma longa caminhada aí nessa jornada, e agora a gente está com as nossas lives de volta, que eu tinha dado uma parada aí um tempo, mas voltamos com as live terapia de toda terça-feira. As últimas semanas a gente tem falado muito sobre a questão de relacionamentos, que é um tema muito solicitado, um tema que cada vez mais eu tenho trabalhado aqui. E esse tema de hoje foi disparado o tema que foi mais solicitado, que é para falar sobre as polaridades, né? Como a gente pode equilibrar as polaridades, as energias masculina e feminina, para que a gente atraia e mantenha um relacionamento saudável, um relacionamento feliz. Então eu separei aqui a cola, né? Como vocês sabem, esse horário das 21 horas eu já falei que é bem desafiador, porque eu sou uma pessoa que eu acho que deu uma travada, acho que voltou agora, né? Vamos ver, se travar muito eu vou desativar aqui o Wi-Fi e deixo no 4G, mas vamos ver se vai. Boa noite, gente, para quem tá chegando. Kia, tudo bem? Bira, tá? Tudo bem, gente? Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui. Vamos ver se o Wi-Fi me ajuda aqui, senão eu desativo. Bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema tão solicitado, né? As polaridades, as energias masculina e feminina. Separei aqui um conteúdo bem legal, prático também, para a gente identificar quando a gente está na polaridade invertida e o que a gente pode fazer, então, para retornar para a nossa polaridade, para a nossa energia natural, né? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Eu sei que esse assunto gera bastante dúvida e que está em alta também, então por isso que a gente vai falar sobre isso. Então vamos começar aqui. Bom, falando das polaridades, as energias masculina e feminina, o yin e o yang, que é bem comum da gente lembrar dos símbolos do yin e yang, né, que vem lá do taoísmo já de tanto tempo, né? E o yin e o yang, eles trazem pra gente, eles expõem essa dualidade, né, de tudo que existe no universo. Então, o yin e o yang descrevem essas duas forças aí que são fundamentais, opostas e complementares, e que se encontram em absolutamente tudo que existe aqui no universo. Então, o yin é o princípio da noite, é a lua, é a passividade, é a absorção. Enquanto que o yang é o princípio do sol, do dia, da luz, da atividade.
E aí a gente começa a entrar então nesse conceito das polaridades feminina e masculina, yin e yang. E aí a gente começa a perceber que tudo na natureza, absolutamente tudo na natureza é dual, é polar, né? A gente tem a noite e o dia, a gente tem o sol e a lua, a gente tem quente e frio. Na eletricidade a gente tem os dois polos, positivo e negativo. E a fusão dessas polaridades é que faz com que tudo crie movimento. Não adianta a gente ter só um polo, né, só um lado e não ter o outro, né? Se a gente tiver só o sol e não tem a lua, a gente não tem esse movimento de noite e dia. Se a gente tem sol quente, não tem o frio, a gente também não tem esse movimento. Então, absolutamente tudo no universo é dual, nesse universo que a gente vive aqui, e tudo tem duas polaridades que se complementam e que fazem esse movimento. Se a gente pensar na gente mesmo, nós somos 50% nosso pai e somos 50% a nossa mãe, certo? Então eu, Thaís, eu só sou a Thaís porque eu sou 50% a minha mãe, a dona Senira, e 50% meu pai, o seu Falcão, que já está na espiritualidade. E esse 50% de cada um forma o meu 100%, quem eu sou hoje. Então, olha só, eu pego 50% de um lado feminino e 50% de um lado masculino para eu ser um ser inteiro, e cada um de nós é assim também. E aí a gente já percebe que nenhum é mais importante que o outro. Por quê? É preciso que ambos existam para que eu esteja aqui, certo? Então, nenhuma das energias ou das polaridades são mais importantes que a outra. Ambas são essenciais para que a gente exista, né? Então as energias masculina e feminina, elas existem para perpetuar a vida. E aí quando eu falo em perpetuar a vida, eu não estou falando apenas de filhos, mas eu estou falando de evolução. Então as energias masculina e feminina, elas existem para que tudo no universo evolua, para que a vida se perpetue através das polaridades. Novamente, as energias são complementares e igualmente importantes. Uma não existe sem a outra. Isso é bem importante que fique claro, porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, uma energia não existe sem a outra. Ambas são opostas e complementares. E durante a nossa vida, a gente vai transitando entre essas energias, entre essas polaridades. Quando eu falo aqui de energia masculina e energia feminina, polaridades, né? Eu não estou falando de gênero masculino nem gênero feminino. Eu estou falando de energia. É importante que a gente deixe isso claro. E aí eu trouxe alguns aspectos para a gente já começar a identificar aspectos da energia masculina e aspectos da energia feminina. Deixa eu pegar minha cola aqui, vamos lá. Bom, os aspectos da energia masculina, que é o Yang, tá? Há alguns aspectos: a razão, o conhecimento, a inteligência, a objetividade, a generalização, a mente, o controle, a agressividade, a liderança, o coordenar, né, a coordenação, o conquistar, competir, fazer, resolver, disciplina e honra. Todas essas características são aspectos da energia masculina, do Yang. E agora, alguns aspectos da energia feminina, que é a energia oposta e complementar, né, que é a energia Yin. Alguns aspectos: emoção, sentimentos, criatividade, intuição, sensibilidade, subjetividade, os detalhes, o gestar, o nutrir, a empatia, acolher, cooperação, atrair, receber, apreciar, paciência e sentir. Essas são características, então, da energia feminina, do Yin. Se a gente pudesse resumir para ficar mais fácil,
Eu diria que a energia masculina, a característica principal é o fazer, é a ação. Enquanto que a característica principal da energia feminina é o sentir. Ou então, ainda para facilitar, o yang, que é essa característica masculina, ele é a mente, o mental que tá aqui. Enquanto que o yin, o feminino, é o que tá no coração, é o sentir, as emoções. Assim a gente já começa a perceber que fica mais fácil se a gente facilita aí com essas características, né? E aí é importante a gente lembrar que o masculino e o feminino existe dentro de cada um de nós. Tanto homens quanto mulheres, todos nós temos as energias feminina e masculina dentro da gente. Nós temos os aspectos femininos e os aspectos masculinos dentro de cada um de nós, e aí é preciso a gente saber equilibrar e dosar esses aspectos de acordo com o momento da vida que a gente tá e com a ocasião ali que a gente tá vivendo, né? Então, por exemplo, eu enquanto mulher, eu tenho hormônios femininos, ou seja, a minha bioquímica enquanto mulher é feminina. E aí com isso, né, como isso faz parte da natureza, é o meu estado natural como mulher, eu tenho esses hormônios femininos, a minha bioquímica enquanto mulher é essa, é muito mais natural para mim estar na polaridade feminina quando eu estou interagindo com o meu parceiro afetivo, tá? Para que a relação fique equilibrada e saudável, é muito mais natural que eu então permaneça na minha energia, na minha polaridade feminina quando eu estou com o meu parceiro afetivo. E aí, vice-versa, né? O homem que tem os hormônios masculinos, né, que na natureza ele está ali no gênero masculino, enquanto ele está com a parceira afetiva dele, é muito mais natural que ele esteja na polaridade masculina enquanto está com a parceira afetiva dele. Isso serve tanto para as relações heterossexuais quanto para as relações homoafetivas. Eu tô aqui falando enquanto eu mulher, porque para mim facilita aqui falar assim, né? Enquanto eu mulher estou com meu parceiro homem, mas se a gente pega um casal homoafetivo, essa dinâmica se estabelece da mesma forma. Um vai ter a predominância e vai estar no estado mais natural na energia feminina e o outro na energia masculina, para que essa relação, essa dinâmica relacional seja mais saudável e se estabeleça de uma forma mais harmônica, tá? Bom, a gente já sabe, eu tenho falado cada vez mais, que o nosso corpo não é essa matéria aqui, ou melhor, não é apenas essa matéria. Nós transcendemos esse corpo físico, nós transcendemos essa matéria. E eu falo demais isso aqui, né? Eu sempre trago a espiritualidade, até porque como eu sou psicoterapeuta holística, eu trabalho com os 4 corpos, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual ou energético. Então, eu nem entro nesse detalhe que nós somos muito além desse corpo físico, nós transcendemos essa matéria e com isso eu já tô entrando aqui nessa questão das polaridades, das energias masculina e feminina. Sabemos que o divino, o sagrado, o universo é amor e é essa fusão do todo. E aí a gente vai entender por que essas polaridades são tão importantes quando a gente está trabalhando aqui na questão do relacionamento afetivo, né? Então, relembrando que a energia masculina é ação e a energia feminina é a integração. Então, uma forma da gente também facilitar essa visualização, por exemplo, quando a gente tem a construção de uma casa, né, a gente pode pensar numa casa. As paredes da casa, toda a parte da construção corresponde à energia masculina, né, o sólido, é o que está ali, é o que dá o embasamento da casa. Mas tudo que está dentro e que transforma essa casa num lar faz parte da energia feminina. Então, as paredes da casa que mantém a estrutura em pé, o sólido em volta, né, é a energia masculina. E dentro, o que vai transformar em detalhes e trazer essa energia acolhedora de nutrição, de integração, é a energia feminina. Assim, a gente já vai facilitando aqui o nosso trabalho.
Quando a gente está fora da nossa energia essencial, ou seja, quando eu enquanto mulher, como eu falei que eu tenho os meus hormônios, né, femininos, e por conta da minha bioquímica enquanto mulher, quando eu estou fora da minha energia essencial, que é a minha energia feminina, eu me sinto desconectada, parece que as coisas não fluem bem, né? Eu não me sinto tão à vontade, eu não tenho um bem-estar quando eu tô fora da minha polaridade. Então, voltar para minha polaridade feminina é natural. É como se fosse um alívio, eu me sinto bem, porque é natural para mim estar na minha polaridade feminina. Quando a gente fica no estado da polaridade oposta, a gente se sente estressado, né? A gente sente muito cansaço, é muito extenuante. E aí a gente vai perceber, quando eu for falando um pouco mais adiante, que quando a gente está num relacionamento afetivo com as polaridades invertidas, e quem já passou por isso entende o que eu tô falando, a gente fica extremamente cansado quando a gente está na nossa polaridade oposta, que não é a nossa polaridade essencial. Ou seja, enquanto eu como mulher permaneço na polaridade masculina e o meu parceiro na polaridade feminina, é extremamente cansativo para mim enquanto mulher, enquanto para ele também ele não vai estar no estado natural de bem-estar. Por isso que esse conhecimento das polaridades, das energias feminina e masculina é importante. E também é essencial que a gente saiba transitar entre elas, para que quando a gente estiver com o nosso parceiro ou a nossa parceira, que a gente consiga permanecer nessa polaridade natural, né? Então, quando a gente está falando aqui das polaridades, quando eu enquanto mulher, quando eu honro um homem, eu tô honrando o meu aspecto masculino dentro de mim. Assim como quando um homem honra uma mulher, ele está honrando o aspecto feminino dentro dele, né? E assim a gente vai fazendo essa integração entre as duas polaridades. E essa integridade aí de ambas as polaridades, como eu venho falando, do yin e do yang, que dá esse movimento aí da vida, é o que faz com que o todo se estabeleça, que o divino, o sagrado, o amor se estabeleça, né? Essa concretização das polaridades. Então, primeiro eu preciso honrar dentro de mim esses dois aspectos para depois eu olhar para fora e conseguir honrar fora. E é assim que a gente vai desenvolvendo então essa frequência do amor. É essa fusão das polaridades que traduz então o bem-estar e essa amorosidade, tanto interna quanto externa. E quando a gente está falando do casal, né, numa relação afetiva, quando a gente consegue então permanecer nas polaridades naturais de cada um, que esse casal consegue transcender então esse aspecto de competição, que é tão natural de uma forma que não deveria ser, né, nos dias de hoje, e que é o que geralmente causa a maioria dos conflitos nas relações de casal, ou que realmente vai até levar o fim da relação. Quando a gente consegue permanecer a maior parte do tempo nas nossas polaridades naturais e essenciais, eu enquanto mulher e meu parceiro enquanto homem, cada um na sua polaridade, o casal consegue então transcender esse aspecto da competição e passa a entender que o objetivo ali da união é a integração, né? É a cooperação e não mais a competição. São energias complementares, né? Então são aspectos distintos que cada um traz para formar o todo, o divino, o sagrado. Oi, Cá, tudo bem? Boa noite, Camila. Saudades de ti. E em cada situação, saudades, que bom que você está aqui, bem-vinda. Em cada situação da nossa vida é preciso a gente identificar, né, quais aspectos da energia feminina ou da energia masculina a gente vai utilizar para diminuir os conflitos e para a gente também ser mais empático e mais amoroso, porque assim a gente vai desenvolvendo a harmonia nas nossas relações, porque nós somos seres relacionais. Então é claro, por exemplo, que quando nós estamos no nosso trabalho,
é muito provável que a gente vai estar com a energia masculina ativada, porque lembra lá os aspectos da energia masculina, geralmente a polaridade masculina é o fazer, né? É a ação, é o liderar, é o competir. Então, se eu estou no meu trabalho, eu enquanto mulher, é bem provável que eu esteja sim utilizando a minha energia masculina. Mas quando eu volto para a minha relação afetiva, eu preciso virar essa chave e voltar para a minha polaridade natural enquanto mulher, que é permanecer na energia feminina, para que eu deixe o meu parceiro, então, ficar na polaridade masculina dele e vice-versa, né? Quando o homem tá lá também no trabalho, obviamente que ele tá na energia masculina, mas quando ele vai para a relação afetiva dele com a parceira, ele vai sim permanecer na energia masculina, mas a energia masculina saudável, e vai também se permitir transitar e entender o outro lado, e assim a gente começa a ter essa dança entre as polaridades, né? Então, quando eu começo a entender sobre as energias masculina e feminina, quando eu entendo sobre as polaridades... Oi, Débora, boa noite. Quando eu entendo que nós temos ambas as polaridades, que nenhuma é melhor que a outra, que as duas são essenciais, que são energias opostas e complementares, e que é natural para mim, enquanto mulher, permanecer muito mais na minha energia feminina, especialmente quando eu tô com meu parceiro, e vice-versa. E quando a gente está falando de uma relação homoafetiva, também é natural que um esteja numa polaridade, né, na energia feminina, e o outro na energia masculina, para que haja essa liga, porque senão, lembra, vira competição. Então é importante que a gente entenda isso, que a gente identifique e saiba manter isso também, né? Boa noite, pessoal que tá entrando, Elô, Yolanda, a Débora. Então, quando eu começo a entender sobre isso, eu também começo a entender que a paz começa dentro de mim. E aí a gente para de brigar com essa história das energias masculina e feminina, que é um assunto que está em alta e que às vezes a gente, por estar também num mundo tão bélico e que a energia masculina está muito mais em alta, às vezes existem distorções onde se traz que a energia feminina ela é vista como uma energia de submissão, e não é verdade. Como a gente começou aqui falando, são energias opostas e complementares. Uma não existe sem a outra. Não existe dia não existiria o dia se não existisse a noite. Não existiria o sol se não existisse a lua, né? O quente, o frio, a eletricidade, que tem dois polos. São energias opostas e complementares. Uma não existe sem a outra. É essencial que ambas coexistam para que esse movimento, né, exista de fato. Mas às vezes esses conceitos são deturpados na atualidade. Então, quando a gente tem mais conhecimento, a gente vai aqui entendendo o porquê que é importante a gente ter esse conhecimento, o porquê que é importante a gente identificar quando que eu volto para minha polaridade essencial, para minha energia essencial, porque nós temos ambas as energias dentro da gente, mas como eu falei, por exemplo, no trabalho é muito mais lógico que eu vou estar sim utilizando a minha energia masculina, mas quando eu vou para minha relação afetiva com o meu parceiro, que eu volte para minha polaridade essencial, que é a energia feminina. A Elô falou para que exista um equilíbrio. Exatamente, Elô, exatamente. É isso aí, para que exista um equilíbrio, senão vira uma competição, uma guerra, né? Porque aqui a gente está falando na questão do relacionamento, né? Mas mesmo que não seja um relacionamento afetivo e que seja uma relação de forma geral, quando a gente identifica essa questão das polaridades e a gente sabe transitar entre uma e outra, a gente evita conflitos maiores, porque a gente sabe quando é hora de recuar, quando é hora de liderar, quando é hora de se voltar mais para si. Então a gente também começa a enxergar que as polaridades fazem com que a gente também tenha as nossas relações de uma maneira geral mais harmônicas e mais equilibradas, né? Então eu vou começando dentro de mim para eu transcender pro exterior, né? Tudo aquilo que eu consigo ali equilibrar entre as energias masculina e feminina. E aí gradualmente, né? Como eu falei, a paz começa dentro de mim para eu externalizar isso para fora.
gradualmente a gente vai emanando também essa amorosidade para o mundo e esse equilíbrio, né? Então a gente começa a ver que vai muito além da questão do relacionamento em si, como é o tema e que a gente está falando e que é o foco aqui do nosso assunto, né? Aí a gente vai então modificando esses pontos de vista que muitas vezes se desencontram e a gente vai ampliando a nossa perspectiva, né? A gente vai trazendo uma nova consciência para entender que essas diferenças entre homens e mulheres são complementares e essenciais para que haja essa liga magnética. As energias, então, masculina e feminina, são opostas e complementares. E por isso que é importante que eu, então, enquanto mulher, no meu relacionamento afetivo, fique na minha energia feminina a maior parte do tempo e permita que o meu parceiro esteja na energia masculina para que haja essa liga, essa cola, essa liga magnética, porque energias iguais se repelem. Então, se eu ali com meu parceiro, eu tô na minha energia masculina e ele, por ser homem, né, eu tô falando aqui homem e mulher, também vai estar lá na energia masculina dele, as energias iguais, elas se repelem. E aí vira competição, né? O que é a característica da energia masculina? Competição é uma delas. Vai virar essa competição, essa guerra, e aí não tem a liga magnética, né? Então, é muito importante a gente identificar isso e saber transitar entre essas energias para que a gente realmente faça essa cola, essa liga, para que seja complementar, que dê certo, né? Para que as energias se atraiam, porque as energias opostas e complementares se atraem, as energias iguais se repelem, né? A gente já sabe disso. E aí, quando essas energias se repelem, o que acontece no casal, no caso? Existe então esse afastamento, porque as energias iguais, né? Se eu tô ali na minha energia masculina e o meu parceiro, o homem também está, né? Obviamente na energia masculina, vai repelir, vai existir a perda da atração e a tendência é que ambos se afastem. E muitos dos casos das relações que terminam é justamente por isso, porque ou ambos estão na energia masculina ou ambos estão na energia feminina. E aí não existe atração, essa liga magnética se desfaz e a relação acaba indo para o espaço, né? Se ambos estão na energia masculina, acaba virando essa competição, como a gente está falando, mas também se ambos estão na energia feminina, vai ser extremamente desgastante, cansativo, também não vai dar liga. Então, o natural é que a mulher permaneça na energia feminina e o homem na energia masculina. Em alguns casos, essas polaridades estão opostas, mas isso também não é saudável, né? Geralmente, quando essas polaridades aí estão invertidas, no caso, se a mulher está na polaridade masculina e o homem na feminina, né? A tendência é que também não vai haver essa liga magnética e que também a mulher sai extremamente exausta dessa relação e o homem também, né, por ele não ter admiração, não vai continuar. A Elo falou, e como se faz para mudar essa energia igual? Eu vou falar agora sobre isso, obrigada pela tua pergunta. A Kelly falou, como permanece na energia feminina? Muito bom, Kelly. Então, olha só, gente, que legal as perguntas de vocês. Eu coloquei uns passos aqui para que a gente identifique, né? Eu comecei falando lá no início da live, assim, basicamente, pra gente identificar. Bom, eu enquanto mulher, eu tenho hormônios femininos, então é natural, mais natural pra mim, que eu esteja na minha polaridade feminina, enquanto que os homens que têm os hormônios masculinos, né, estejam na polaridade, na energia masculina, tá? Esse é o natural. Porém, algumas características, rapidamente, como eu falei lá no início, características da energia masculina, do Yang, né? Basicamente, o fazer, a ação, liderar, liderar, fazer, né? Ação ou mental são características da energia masculina. Características da energia feminina na nutrição, o acolhimento, né? A mulher gesta por 9 meses, né? A paciência, o sentir, o sentimento, as emoções, né? Então essas são características do Yin, das energias femininas, tá? Então, assim, quando a gente tá no nosso trabalho, que a gente tá lá usando o nosso mental, racional, estamos na energia masculina, quando a gente vem pro nosso
relacionamento afetivo com o nosso homem, no caso, tô falando aqui homem e mulher, né? É importante que eu vire essa chave, que eu volte para minha energia feminina, para que eu inspire o meu parceiro a permanecer na energia masculina e essa liga magnética aconteça. Como é que ela falou? Se vemos nosso pretendente bem-sucedido e como é que é? No sentido inútil, como faço para me sentir colaborativa fora engravidar? Não necessariamente. Eu falei gestar, né, engravidar, mas o que eu quis dizer que a mulher é que nutre, né? A nutrição não necessariamente seja só engravidando, só por filho, não, né? A nutrição é a paciência, é o acolhimento. Eu comecei falando, por exemplo, assim, ó, a casa, né? Uma casa. A casa, as paredes da casa, toda a construção, a parte sólida é a energia masculina. E o que transforma essa casa num lar, esse acolhimento, né, os detalhes, é a energia feminina. Então, o homem é o da ação, né? A energia masculina é a da ação e a energia feminina é o que recebe, é o que tem a paciência, é o que nutre, é o que acolhe, né? Então, não necessariamente não precisa engravidar, não é isso, né? Mas pode sim ser colaborativa, claro que sim. Mas é importante, talvez, para que tu permaneça na energia feminina com o teu parceiro, no caso que tu tá falando ali, né? Para trabalho dele, que permita que ele lidere, porque lembra que liderança é uma energia masculina, né? Isso eu tô falando na relação afetiva, tá? Obviamente que quando a gente tá lá na nossa relação de trabalho, a gente vai estar, obviamente, muito mais na energia masculina, mas aqui a gente tá trazendo pro relacionamento para que exista essa liga, né? Porque quando nós, principalmente nós mulheres, né, estamos na relação com o nosso parceiro, tá? E aí a gente não vira essa chave, segue ali na energia masculina, que é o fazer, que é o liderar, que é o comandar e etc e tal. O que geralmente acontece? Ou vira essa competição, que a gente vai bater de frente com o nosso parceiro que também vai estar na energia masculina, ou a gente vai acabar enviando ele para a energia feminina e aí a gente vai ficar extremamente cansada. Porque daí não é natural pra gente. E a gente, além de fazer a nossa parte, vai acabar fazendo a parte dele, porque nós empurramos ele pra energia feminina. E a atração entre o casal se desfaz, porque acaba a admiração, né? E tenho certeza que muitas mulheres aqui já passaram por isso. Eu já passei. Então eu coloquei alguns passos pra gente reverter a polaridade invertida, que é muito comum de acontecer numa relação afetiva, tá? Bom, quando a gente tá na polaridade invertida, alguns passos que a gente pode aqui identificar para reverter. Primeiro passo que eu coloquei é a gente ter a consciência de que estamos na polaridade invertida e admitir, sim, né? Eu inverti aí a polaridade, né? Eu tô falando aqui eu como mulher, tô muito masculina, se for o homem, né? Se o homem percebe que tá ali muito na energia feminina, admitir, tomar essa consciência, ó, inverti a polaridade, mas eu quero voltar pra minha polaridade natural, né? As mulheres na feminina e os homens na masculina, pra me sentir bem. Uma característica pra gente saber se a gente tá na nossa polaridade é ver como a gente se sente. As mulheres vão se sentir bem, vão se sentir naturalmente bem, com bem-estar na polaridade feminina, na relação afetiva. E o homem vai se sentir naturalmente bem na polaridade masculina. Se a gente não tá se sentindo bem, esse já é um grande indício que a gente inverteu as polaridades ali na relação de casal, tá? Então, o primeiro passo é reconhecer que a gente tá na polaridade invertida, ficar consciente disso e ter humildade para reconhecer que sim, invertemos a polaridade, porque daí eu vou pro passo 2, que é observar quais são os padrões da polaridade oposta que eu tô tendo na minha relação aqui, quais são os comportamentos. Então, se eu, enquanto mulher, eu tô ali mandando, né, o meu parceiro, tô liderando, tô comandando, tô mandando ele fazer isso, fazer aquilo, eu já sei que, opa, eu inverti aqui a polaridade, tô na polaridade masculina. E se o homem, no caso, percebe que ele tá ali passivo, que ele não tá liderando, ele não tá comandando, ele também tem que se dar conta de que ele está na polaridade feminina, né? Então, assim a gente já identifica que estamos na polaridade invertida. E aí o passo 3 é que nas próximas vezes, né, porque lembra, o passo 1 é eu tomar consciência que eu estou na polaridade invertida.
O passo 2 é observar quais são as características daquelas que eu falei, das energias feminina e masculina. Qual é o meu comportamento nessa relação aqui, para eu identificar. O passo 3, nas próximas vezes, então, eu vou tentar usar as características naturais da polaridade correta, ou pelo menos eu vou estar consciente disso e vou tentar, na interação, né, com o meu parceiro, com a minha parceira, eu vou tentar ali ficar mais na polaridade natural. Exemplo, o homem, né, ao invés de se fechar, porque o homem, quando ele sai da polaridade dele, né, que é a polaridade masculina, e vai para feminina, a tendência é que ele se feche lá no casulo dele, né? Então, o homem, ao invés de se fechar, que ele faça um esforço para dialogar com a parceira dele, entendeu? E a mulher, né, ao invés de julgar, de criticar, de brigar, que a gente faz isso quando a gente tá na polaridade invertida, ou seja, ao invés de eu permanecer na feminina, na energia feminina, eu tô na masculina, geralmente é isso que a gente faz. A gente vai lá e vai julgar, vai brigar, vai querer, né? A gente vai querer criticar, então que a gente faça um esforço para se manter mais paciente e receptiva e permita que o nosso parceiro faça as coisas no tempo dele, do jeito dele, né? Então, para que ambos ali consigam identificar, para que a partir daí, então, a gente vá para o passo 4, que é ter essa consistência, porque a partir do hábito, né, que eu vou permanecendo mais tempo, né, quando eu tô com meu parceiro na minha polaridade feminina e o meu parceiro na polaridade masculina, quanto mais tempo, mais consistência eu vou tendo, mais hábito eu vou criando, e aí a dinâmica das polaridades corretas vão se estabilizando na maior parte do tempo, e isso vai ficando mais natural à medida que o tempo passa. É muito necessário que haja esse equilíbrio entre o casal, porque lembra que nas últimas 2 lives eu falei sobre a dança, que, né, uma relação afetiva é uma dança. Um conduz e o outro permite ser conduzido. O que conduz é o que lidera, é o que toma ação, é a polaridade yang, a energia masculina. E o que se permite ser conduzido é a integração, é o que recebe, é o que acolhe, é o yin, é a polaridade, a energia feminina. Essa dança entre o casal é necessária para que haja esse equilíbrio e haja esse todo. Sem essa dança, não existe esse equilíbrio e vira essa competição, e a liga magnética se desfaz porque as polaridades iguais se repelem, né? Lembra disso? Então, quando a gente está na nossa polaridade essencial, ou seja, eu enquanto mulher, quando eu volto para minha polaridade, para minha energia feminina, que é a minha energia, minha polaridade essencial, né, na minha relação afetiva, eu naturalmente inspiro o meu parceiro para voltar para a polaridade essencial dele, que é a energia masculina, e vice-versa. Então, quanto mais tempo eu ali na minha interação com o meu parceiro consigo me manter na minha polaridade feminina, naturalmente eu inspiro ele a ir para a polaridade, para a energia essencial dele como energia masculina, e assim essa dança vai acontecendo, essa vida vai fluindo, né? Então, quanto mais eu ativo essa feminilidade, aí de novo, cada vez mais a gente tem isso distorcido, né, no mundo atual. Lembrem que são polaridades opostas e complementares, nenhuma é mais importante que a outra, uma não existe sem a outra, ou seja, nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe, 50% energia feminina, 50% energia masculina. Todos nós, sem exceção, nenhuma é mais importante que a outra, são energias opostas e complementares. Quanto mais eu permaneço ativando a minha feminilidade, a minha energia feminina junto com o meu parceiro, mais essa polaridade dele na energia masculina vai sendo ativada e vice-versa, né? E mais essa dança vai acontecendo. E essa é a receita da dinâmica de um relacionamento saudável, de um relacionamento próspero, de um relacionamento feliz. Deixa eu ver o que a Kelly colocou. Eu não liguei para ele no aniversário dele, ele ligou no meu. Se eu levar um presente, tipo uma caixa de chocolate, um
kit de barbear, estou sendo energia masculina e ele não está à espera, por ele ter mais condições monetárias, percebe? Kelly, vamos lá. Tem algumas questões aí, né? A energia masculina é realmente a que lidera, a que faz, e a feminina é a que recebe. Claro que a gente falou de aniversário, né? Então, assim, tudo bem, é um presente de aniversário. Mas tem algumas coisas que a gente pode aprofundar também mais pra frente. Mas, por exemplo, a gente, mulher, nós, né? Gostamos e temos necessidades diferentes dos homens, tá? Então, assim, nós gostamos de receber presente, de ser mimada, né? De ter essa atenção, de ter segurança. Isso faz parte da gente enquanto mulher, especialmente, né? Se a gente tá na nossa energia feminina. Os homens, não é isso que é uma necessidade básica do homem. O homem, ele se sente bem, eu tô falando um homem na polaridade masculina saudável, tá? Vamos colocar assim, a mulher na polaridade feminina saudável e o homem na polaridade masculina saudável. O homem se sente bem fazendo o bem, pra mulher no caso, né? E a mulher, ela se sente bem em receber. Mas claro que tu tá falando de um presente de aniversário, então eu não vejo um problema, entende? Mas o que tem que perceber nessa dinâmica, se tu não tá fazendo demais, ou seja, tu não tá ali na ação demais, que é a polaridade masculina, e ele só recebendo, que é a receptividade, é a energia feminina. Se é um aniversário, um presente, uma troca, tudo ok. Mas na dinâmica de vocês relacional, é importante perceber se não tá ali fazendo demais, porque daí tu tá ali sendo... como é que se diz? Tu tá fazendo demais, né? Tá na polaridade, na energia masculina e ele na receptiva. E aí a gente pode colocar essa dinâmica como uma polaridade invertida, sabe? Então eu ficaria atenta, não nesse caso que é um presente de aniversário, mas se na dinâmica da relação isso não tem acontecido demais. Sempre tu fazendo mais e ele recebendo. Eu daí daria uns passos para trás e naturalmente eu inspiraria ele a fazer, sabe? Esse é um assunto profundo, né? Que a gente pode trabalhar mais adiante, sabe? E, gente, como é que é? Ele vai me levar pra viajar. Foi o único que me ligou no meu aniversário, esqueci de ligar no dele. Mas tá tudo certo, sabe? Porque, no geral, é isso. O homem, ele gosta de... fazer, né? Então tá tudo certo. E aí é importante que tu saiba receber, porque a polaridade feminina também sabe receber, né? É a que recebe, é a que acolhe. Lembra? A polaridade, a energia masculina é a que faz, né? A que vai atrás, a que conquista. E a feminina é a que recebe, a que nutre, a que acolhe, a que recebe. Então tá tudo certo. Uma coisa que eu coloquei aqui pra gente, já que a gente tá falando das polaridades nas relações, é lembrar, né, o que é o conceito de amor, porque a gente tá falando de relacionamento afetivo aqui, né? Amor é aceitar o outro como ele é, sem esperar que o outro mude e dando o meu melhor. Eu vou repetir, tá? Amor é aceitar o outro como ele é, sem esperar que o outro mude, dando o meu melhor. Então, amar é uma decisão e um estado de consciência. Isso é bem importante. Às vezes a gente tem a ideia do amor romantizado aí dos filmes da Disney, né? E não. Amar é uma decisão e um estado de consciência. Eu decido que eu vou amar o outro como ele é, ou seja, eu não como eu gostaria que ele fosse, mas como aquele ser que está na minha frente é. E eu estou disponível e disposta para fazer o que precisa ser feito para ter uma vida mais feliz e também tornar a vida do outro feliz. Então, amar é uma decisão, é um estado de consciência. Eu estou ali disponível e disposta para aceitar o outro como ele é, sem querer mudar, e vou fazer o que precisa ser feito para que eu tenha a minha vida mais feliz e também transforme a vida do outro mais feliz. Então essa história das polaridades é importante, porque se eu me mantenho mais na minha energia feminina enquanto mulher,
eu estou inspirando naturalmente o meu parceiro a permanecer na energia masculina dele, e com isso a gente vai fazendo essa dança, e se os dois estão dispostos, disponíveis, fazendo o que precisa ser feito, e esse amor que se estabeleceu tende sempre a evoluir, a crescer, né? Porque o amor, como eu falei, é uma decisão e uma vontade. Decisão e vontade são duas coisas importantes, né? E isso é o que faz criar e gerar essa conexão entre o casal e aumenta a admiração. E aí a gente tem sempre essa admiração constante e crescente, né? Então, olha que interessante que essa prática de se manter, né, ou desenvolver a energia feminina e masculina e continuar nessa polaridade é uma prática de autoconhecimento espiritual, né? Porque quanto mais a gente está consciente disso, mais a gente vai seguindo nesse processo de evolução contínua, de estar nessa relação saudável, dessa relação amorosa e dessa relação feliz ali pro casal, né? Então, o relacionamento é pro nosso amadurecimento espiritual. A gente vai evoluindo enquanto seres individuais e o relacionamento afetivo de casal faz parte desse processo de amadurecimento espiritual para que a gente chegue no todo, no amor, né? Na integração do todo, como eu falei, que é o sagrado. Então, a ideia das polaridades, energia e feminina, tem um propósito espiritual por trás, não é simplesmente porque é energia feminina e masculina, mulher e homem. Não, tem um propósito por trás, né? Tem algo divino por trás para esse amadurecimento espiritual do casal. E aí a admiração e o amor só crescem e a gente vai evoluindo enquanto indivíduos e evoluindo enquanto casal. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, deixa eu ver o que a Elô falou. Como é que é? A autenticidade do homem não retribui. Aí está trocado as polaridades. Exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente tá com a polaridade invertida, Elô, é aquilo que eu falei dos 4 passos, né? Primeiro aqui, ó, ter consciência que a gente tá na polaridade invertida e ter humildade de aceitar e admitir que estamos na polaridade invertida. Observar quais são os comportamentos da polaridade oposta, então, que eu estou, e que daí também o meu parceiro vai estar, com certeza. Nas próximas vezes, tentar manter maior parte do tempo, as características da polaridade natural minha, no caso feminina, e ter consistência para criar um hábito. Se a gente está na polaridade invertida, é um trabalho constante até criar um hábito de voltar e permanecer na polaridade, porque no início vai ser difícil, principalmente nós mulheres que temos a tendência, né, de estar muito às vezes na energia masculina em função do trabalho, aí volta para a questão, né, da parceria ali com o relacionamento afetivo e continua na energia masculina. Às vezes é difícil, né, virar essa chave. É um trabalho constante se manter na energia feminina até que essa polaridade se volte ao normal, né? A Kelly falou, você tem dica de algum livro? Tem, só que eu não tô com ele aqui. Tem vários livros. Tem um livro, acho que é do Leonardo Boff, que fala, não me lembro de cabeça agora, que fala sobre as polaridades. Tem um outro livro que era ele foi um pastor. Eu não lembro de cabeça agora, mas eu posso buscar esses livros aí agora, não me lembro de cabeça, mas tem vários assuntos e vários livros que tratam, né, das polaridades, e é importante que a gente entenda isso, né? E como eu falei, é uma prática de autoconhecimento espiritual, tem um propósito por trás, né? Não é simplesmente, né, estamos aí falando de polaridades por falar. Então, realmente tem um propósito por trás. E quem já passou ou tá passando, né, numa relação afetiva nas polaridades trocadas, entende o que eu tô falando, né? Eu falando assim por mim, eu saí de um casamento longo aí de 10 anos, né, no ano passado, exausta, porque eu estava na polaridade masculina. E aí é isso que acontece, né? Eu tô falando nós mulheres aqui, a gente sai exausta porque a gente faz a nossa parte e a parte do outro. A gente não permite que o outro faça a parte dele. E é muito extenuante, né, ficar na polaridade. Para nós não é natural.
feminino e masculino. Isso, exatamente. E também aquilo que a gente falou, né? Não dá a liga e aí acaba a admiração e aí o casal geralmente se afasta, é isso que acontece, né? Porque daí a gente empurra o homem para a polaridade feminina e nós ficamos exaustos e eles acabam ali sem fazer a parte deles, né? Quando o homem é mais novo. Mas independente de idade, se a gente tá nas polaridades invertidas, é muito difícil se manter. Então, é natural pra gente, enquanto mulher, que a gente fique na nossa energia feminina e permita, inspire naturalmente que o homem fique na polaridade masculina, né? Eu sei que às vezes é difícil porque a gente às vezes não tem muita paciência e lembra que a paciência é uma característica da energia feminina e a gente quer fazer tudo, né, pra ontem. Mas aí vem o trabalho de autoconhecimento, de respirar fundo, manter aqui na energia feminina e permitir inspirar naturalmente para que permita que o homem esteja na polaridade masculina dele e deixe ele fazer. Então, lembrando rapidamente as características aqui, ó, aspectos da energia masculina, Yang: razão, conhecimento, inteligência, objetividade, generalização, a mente, o controle, agressividade, liderança, coordenar, conquistar, competir, resolver, disciplina, honra e o fazer. Esses são aspectos da energia masculina, do Yang. E os aspectos da energia feminina, do Yin: emoção, sentimentos, criatividade, intuição, sensibilidade, subjetividade, os detalhes, o gestar, o nutrir, a empatia, acolher, cooperação, atrair, receber, apreciar, paciência e o sentir. E se fosse resumir, eu diria que a energia masculina está totalmente voltada no fazer, na ação, na mente, e a energia feminina totalmente voltada ao sentir, às emoções, ao coração. Aí fica mais fácil da gente perceber aonde nós estamos transitando e qual a hora de voltar para a energia natural nossa, né? Então, no aspecto da relação afetiva, nós mulheres que saibamos voltar para a nossa energia feminina e permitir que naturalmente o nosso parceiro permaneça na energia masculina. Se a gente está falando de uma relação homoafetiva, igual, né? Um dos dois vai permanecer mais na energia feminina e permitir que o outro permaneça na energia masculina para que exista essa liga magnética, senão duas energias iguais vai repelir, não vai dar certo, a admiração vai para o espaço e a tendência é o casal se afastar e a relação futuramente terminar, né? É isso que acontece. Então eu acho que eu consegui explicar um pouco a diferença das polaridades, das energias feminina e masculina, de trazer também o porquê, né, desse propósito espiritual por trás, que não é algo assim só porque tá na moda, mas que existe sim algo por trás, que são energias opostas e complementares, que nenhuma é melhor que a outra, que às vezes a gente tem essa ideia da energia feminina ser deturpada e submissa, e não é verdade. Elas só existem porque ambas estão ali. Somos 50% energia feminina da nossa mãe, 50% energia masculina do nosso pai. Se não tivermos 50% de cada um, nós não existimos. E absolutamente tudo na natureza é 50% uma polaridade ou outra, né? Dia e noite, sol e lua, quente e frio, a eletricidade que tem os polos positivo e negativo, são energias opostas e complementares. Nenhuma é melhor que a outra, nenhuma existe sem a outra, e ambas são essenciais para que haja esse movimento em absolutamente tudo que existe no universo, né? Então eu acho que eu consegui trazer um pouquinho dessa explicação, e principalmente que na relação afetiva, o casal polarizado evolui enquanto indivíduo, enquanto casal, e existe esse propósito espiritual por trás para que o amor, o todo, o divino se concretize. Essa é a principal questão de uma relação afetiva, de um relacionamento de casal. Acho que é isso, gente. Eu ia fazer uma live curta, novamente já deu quase 1 hora, né?
As lives têm sido longas por aqui, mas eu agradeço muito a participação de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat. Se não, na próxima semana a gente se encontra novamente. Eu vou deixar a live salva. Depois, se alguém também tiver dúvidas, enfim, quiser colocar lá embaixo nos comentários da live, eu também respondo, com certeza. E agradeço muito a participação de vocês. É uma alegria ter vocês aqui. A Elo falou, me dispersou a curiosidade em saber mais sobre esse assunto. Ah, que legal, Elo, que bom. Eu dei uma introdução, a gente pode falar mais, né? Esse é um tema muito bacana, eu gosto muito de falar. Mudou bastante a minha vida desde que também eu comecei a estudar e me deparei com isso. Então, eu acredito que a gente pode se aprofundar, né? E é um tema bem importante. Tá bom, gente? Obrigada pela participação, pela presença de vocês. Que legal. Obrigada, Kelly. Eu desejo uma excelente semana. Feliz Dia das Bruxas, né? Hoje é Dia das Bruxas. Eu deixei um post hoje falando sobre uma maneira diferente de celebrar o Dia das Bruxas, de uma visão espiritual também, né? E tá lá no meu feed, quem quiser ir conferir. Um beijo imenso pra vocês. Obrigada aqui mais uma vez. E semana que vem a gente se vê de novo, tá? Beijo, boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau.